Olá, hoje mais uma vez estamos no Conversas Fala Jurídica, hoje trazendo um professor de arte marcial, uma postura totalmente diferente do programa, mas que com certeza irá demonstrar aos telespectadores uma nova noção de defesa, ou mesmo de como enfrentarmos as nuances de agressão que existe na nossa comunidade, no Brasil, no Rio Grande do Sul, em Lajeado. E eu trago hoje para vocês um professor com uma larga experiência, professor Cortez, professor da Academia de Arte Marcial, denominada Black Belt. Né? É uma satisfação que eu tenho aqui do professor José, e mais do que isso, é de cunho de interesse do Fala Jurídica, principalmente nos dias de hoje, onde a agressividade se assola de forma muito violenta, nós trazemos alguém aqui que saiba trabalhar com essa violência que vem em nossa comunidade. Então, lhe agradeço a participação desde já no meu programa, e desde o começo, o professor, uma pergunta que aflora, né? Antes mesmo de saber sobre o senhor como pessoa, existe possibilidade da pessoa se defender frente à agressão que aí está? Tudo bom. Pessoal, assim, existe várias possibilidades, né? Através da arte marcial, a pessoa, através do treinamento dela, com o tempo do treinamento desse atleta, desse aluno, há possibilidade imensa até de evitar, né, um assalto em si, até de evitar a violência ou a agressão, né, que um verdadeiro praticante marcial, primeira coisa vem de si, né? O verdadeiro praticante de arte marcial, primeira coisa, ele vai evitar da parte da briga, a parte da violência, né? Se tiver um tumulto numa rua, ele não vai atravessar no meio daquele tumulto, ele vai atravessar a rua para no outro lado. E a partir do treinamento, um pouco, se houver, né, não houver outra possibilidade dele de não usar a parte da defesa pessoal, que é a arte marcial, que a gente implica muito na academia nossa, da Rede Black Belt, ele vai poder utilizar, né, para se defender uma autodefesa, uma defesa própria de si mesmo, né? Professor Cortez, o senhor é professor há quanto tempo de arte marcial? Eu pratico arte marcial desde os 8 anos. Desde 8 anos. E qual é as modalidades que hoje em dia a gente vê o brasileiro como expoente nas lutas de Vale Tudo, né? E justamente a tua pessoa que eu trago aqui é que a gente vê assim que numa maneira geral o brasileiro sabe se defender, sabe ver as nuances assim dos perigos. Mas especial, tá? Tu tem quantos alunos tu já trabalha mais ou menos na tua academia? Quantos alunos perfazem mais ou menos? Hoje nós temos vários horários, né? Disponibilizando vários horários, o pessoal trabalha. Então, nós temos aula de manhã, meio-dia, tarde e noite, né? Chega na faixa aí de 100 a 120 alunos mês. Certo. Né? Na totalidade, eu tenho conhecimento que o senhor está mais ou menos na base de quase 400 alunos, um pouco mais. Seria isso mais ou menos o senhor isso, tem? Nasceu uma rede, né? A rede Black Belt de academias, né? No qual eu sou professor e diretor geral do Rio Grande do Sul, de técnica, né? No qual nós temos um diretor da rede Black Belt, que é o presidente, o professor Luiz, e um mestre responsável, que é o mestre Carlos. Hoje nós estamos no Rio Grande do Sul com 12 a 14 academias, Santa Catarina, Paraná, né? No qual a sede nacional fica em Foz do Iguaçu, junto com o mestre Carlos. Professor Cortez, a essência do programa é justamente buscar questões jurídicas, né? E eu lhe trouxe aqui, justamente, o senhor já deu um pequeno panorama do o que seria, na verdade, a defesa, como a gente deve se portar. A pessoa que, diante dessa agressividade que tem em nossa comunidade, né, a pessoa fazendo uma arte marcial, né, ela pode se defender, ela tem condições de proteger a família, e eu faço isso nas seguintes condições. Vamos dar um exemplo, né? Que a gente atua em várias áreas, né? E os meus convidados também atuam principalmente na questão de ilícitos criminais. E tem muitas passagens que eu tenho visto, são aqueles ladrões que entram dentro de casa, né? E que se colocam em risco a família, né? Não havendo possibilidade, né, da pessoa de ligar para a polícia ou mesmo se esconder, a academia, a arte marcial, né, na qual o senhor dá aula,
ela consegue fazer com que se refrata essa agressão, ela consegue fazer com que aquele que vem fazer de forma sorrateira invadir a sua casa, a gente consegue repelir esse agressor? O que o senhor poderia, o que a arte marcial pode ajudar numa pessoa que está nessa circunstância? Primeira parte, a arte marcial pro aluno, ele vai dar um autocontrole. Não agir por emoção, né? Que isso pode levar à morte da família dele, no qual o humilhante está ali, vai estar assaltando, vai estar a tua família, vai estar a tua esposa, teu filho de menor de 3, 4 anos ali nas mãos dele. E qualquer ação desse aluno, ele pode levar à morte do familiar dele, né? O ente querido dele. Mas vai levar primeiro a controle da emoção, né? Então ele vai conversar com o indivíduo, vai chegar e no momento certo ele vai reparar, né, que chegar e vai poder imobilizar esse indivíduo, sem precisar ou levar até risco de morte desse ladrão, desse assaltante, né, imobilizar para poder a família ou a esposa ou o próprio filho, né, chamar as autoridades, a polícia em si, né, mas ele vai estar capacitado, né, para saber aonde vai mobilizar, aonde ele vai bater, no qual vai imobilizar o movimento e não sim levando à morte diretamente do indivíduo, né? Que às vezes o seu ladrão que deve ser preso pelo ato, quem vai ser preso realmente é o pai da família que estava defendendo a família, né? E vira o inverso. A arte marcial, na sua essência, a gente tem que primeiro aquela frase máxima, né, a socrática, né, conhece-te a ti mesmo, né? E esse postulado de conhece a ti mesmo também é aplicado na arte marcial, nas técnicas que tu ensina também tem isso aí. Isso, a arte marcial tu tem que primeiro te conhecer, né? Então, pouco meu aluno, meu colega de treino, ele está apto a fazer um movimento mais avançado. Por isso que existem as graduações dentro das artes marciais, né? Troca de faixa, troca de prajê no Muay Thai, e assim vai. Cada arte marcial tem as suas técnicas. Primeiro ele vai ter que conhecer a si mesmo, a força do seu movimento, né? A sua capacidade, né, de poder executar o movimento. Aí que voltamos anteriormente. Se ele não tiver esse conhecimento de si próprio, ele não vai poder executar o movimento para ser a autodefesa dele, né? Eu tenho visto, né, e ontem nós estávamos conversando, que a arte marcial, o senhor pode nomenclar quais são as artes marciais que nessa academia que o senhor pratica para nós? Hoje a Rede Black Belt trabalha com o Taekwondo WTF, tá, o Muay Thai tradicional, o Tucon Musul, que é realmente só voltado para a defesa pessoal de militar e civis, né? O Rankundo, que são espadas samurais, né? E futuramente estamos trabalhando com o Sandá também. Tá. A pergunta que ontem nós estávamos comentando, o reportagem que eu disse antes, que a tua escola e os teus ensinamentos apregam uma coisa que eu não tinha observado, né? Que seria tu olhar no local onde tu entra, né? Tipo assim, tu entra num banco, tu vê assim se a coisa está tranquila ou não. Isso, a arte marcial, tá? Como um todo, prepara também o indivíduo a ver as coisas estranhas que podem ser evitadas a partir de um simples olhar, uma simples análise assim, de observação. Existe uma preparação da tua academia nesse sentido? Porque a gente hoje, o cidadão hoje, está com medo de muitas coisas, né? Então essa técnica de tu observar, né? Observar, vamos dizer, o inimigo, né? O criminoso, a pessoa do mal. Essa tua academia consegue te preparar para isso? Ou a arte marcial em si consegue preparar para isso? A arte marcial, ela vai dar uma visão para o aluno, né? Então a arte marcial, ela te dá essa autoconfiança, essa visão geral da onde que tu está, né? Exemplo, vamos entrar num banco, né? Eu não vou entrar no banco olhando o celular ou mexendo na minha carteira, entrando a porta dentro. Daqui a pouco esse banco pode estar sendo assaltado, né? E eu entro no meio, né? Eu sou próximo ao refém, né? Então isso vai o quê? O aluno vai entrar na porta, a gente vai ter uma visualização do ambiente para ver se está tudo tranquilo, né? O aluno nunca vai, a gente passa para o aluno, isso vai depender de cada um, né? Dentro da arte marcial isso ele dá essa visão geral, né? Do um cliente entrar suspeito, né? Se ele está com jeitos, né, de más intenções, então ele vai dar essa visão. Então, opa, o que está acontecendo? Eu vou sair,
depois eu volto, né? Então isso é arte marcial, é usar a cabeça e depois a força. Isso, a cabeça e depois a força, a gente tem visto que a sociedade está bem agressiva. E muitas vezes, onde tu me colocaste, e pensei muito que tu falou, que muitas vezes a agressão parte até da gente. Nós somos o estupim da agressão, né? Em outras palavras, a gente, pelo estresse do dia a dia e pela a situação que o mundo cobra, os compromissos, a velocidade, nós sempre estamos quase a ponto de bala. E eu faço a seguinte pergunta. Academia, o professor que orienta, digamos, uma pessoa estressada, na tua experiência, já existiu pessoas que são agressivas e entrando na academia começaram a se equilibrar? Já existiram famílias que tinham conflito e na academia começaram a se equilibrar? O que o senhor pode relatar de experiência nesse sentido? 60% dos nossos alunos entram justamente para aliviar o estresse, né? Então passa manhã, tarde e noite trabalhando, né? Com alto rendimento no trabalho, então o estresse, vem o estresse físico, o estresse mental. Então esse aluno, ele procura a nossa academia normalmente para a prática da arte marcial, para relaxar mentalmente, né? E fisicamente também. Então com a prática do exercício, vai extrapolar toda a sua raiva, sua energia total que tu tem prendida em ti. Então vai lá, vai ser um relaxamento, né? Então o corpo, a adrenalina faz que isso no treinamento em si da aula, né, faz te dar um relaxamento assim, para o corpo e para a mente. Então tu vai para casa, tu vai dormir, tomar um banho, vai dormir tranquilo, né? Não tem problema de insônia, não tem problema de ficar acordado de noite, que tu vai chegar só querer saber de dormir, né?